Olá! Vamos esperando aqui o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou tentar aqui fixar. Vamos lá. O pessoal já está entrando. Boa noite. Sejam bem-vindas. Hoje nossa aula está incrível. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu tentar. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Hoje nossa aula, essa é a nossa aula 2 da nossa maratona. Hoje nós vamos fazer uma continuação da aula 1, que aconteceu na semana passada. Então, se você ainda não assistiu a aula 2, a aula 1 da semana passada, ela tá salva lá no meu feed. Hoje nós vamos falar sobre a sua dificuldade em dizer não. Como é comum, eu abri uma enquete aqui na minha página, e quanto isso é comum para as pessoas hoje em dia, né? E essas pessoas, elas acabam sendo refém no sentido de querer agradar a tudo e a todos, e menos elas, né? Então, o tema da nossa aula hoje é dizer não com consciência, libertando-se da necessidade em agradar. Hoje está incrível a nossa aula, então quem ainda não pegou o seu caderno, ele está disponível lá no nosso grupo VIP. Aqui durante a nossa aula, eu vou passar alguns exercícios para a gente registrar no nosso caderno. E também, vocês aí, meninas que já entraram, qual que é a minha sugestão? Assim como nós fizemos na primeira aula, hoje eu também vou aplicar uma técnica de hipnose em vocês. Então, se por um acaso vocês estiverem em um local tranquilo, o aproveitamento dessa técnica, ele vai ser incrível. Se por um acaso agora não dá para vocês estarem em um local tranquilo, tudo bem. Depois vocês assistem, né, a gravação, que eu vou deixar essa aula gravada, para que vocês consigam aplicar essa técnica, porque é ela que vai potencializar os resultados de vocês. Enquanto o pessoal está entrando, eu queria pedir uma gentileza. Aí no cantinho tem esse aviãozinho. Então, por favor, se todas vocês mandarem um monte de aviãozinho aí para as amigas, para o pessoal que vocês acreditam que vai se beneficiar dessa aula, que está precisando dar uma extravasada, fazer um detox emocional, peguem esse aviãozinho e mandem aí para as amigas, para os amigos, para todo mundo que está precisando. Enquanto isso, a gente vai começando aqui. Vamos lá, me ajudem. Vamos mandando aqui o aviãozinho para todo mundo, para que a gente possa começar, tá bom? Queria entender com vocês, quem aqui estava na primeira aula? Mandem aqui para mim, um eu. Quem já assistiu a aula, se não conseguiu ver ao vivo, quem foi que conseguiu assistir a aula depois? Eu recebi vários comentários de várias pessoas que fizeram e assistiram a outra aula. E assim, o resultado, né, a técnica que eu apliquei foi incrível para vocês, para começar a fazer essa transformação. Para quem ainda não fez a técnica, eu coloquei essas mulheres em um labirinto. E para quem queria realmente mudar e ter uma transformação, ali foi o momento crucial da vida delas. Então, quem fez, né, essa técnica, acredito que tenha tido bastante resultado. E sempre quando eu vou fazer algo, eu gosto de fazer algo que cause um grande impacto emocional. Pensando nisso, eu gosto sempre de trazer alguma ferramenta diferenciada. E as técnicas de hipnose e as técnicas de reprogramação mental não tem erro. Então, se vocês não fizeram, vocês voltem lá para a gente poder, como elas são continuações, para a gente conseguir fazer essa transformação profunda em vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Gente, o tema da semana passada, nós falamos sobre esgotamento mental. Então, como que começa e da onde que vem esse esgotamento mental? Eu vou tentar localizar vocês aqui no meu quadro para vocês entenderem que essa sequência de aulas, elas são sequências num sentido de começo, meio e fim.
Então é toda uma metodologia que eu desenvolvi a partir da minha experiência de consultório. E em cima disso eu vou trazer para vocês visualizarem que isso daqui tudo é uma continuação. Então, para a gente dar uma conferência aqui para vocês saberem da onde que vocês partirem, para onde nós estamos caminhando, eu vou mostrar aqui para vocês na imagem, tá? Peraí que eu vou tentar organizar aqui. Seguinte, aqui ó, peraí gente, muita calma nessa hora. Imagina aqui nesse funilzinho, né, que nós vamos ter aqui 5 aulas. A semana passada nós falamos sobre a parte do esgotamento mental, que é o topo, né, da dor tangível que vocês estão sentindo. Por que que eu chego num nível, né, onde eu chego nesse topo aqui transbordando? Nós falamos sobre isso para a gente, na verdade, aprofundar sobre a aula de hoje, que tem a ver com a sua dificuldade em dizer não. Então, se eu tenho essa dificuldade, eu busco agradar o outro, eu tenho dificuldade em impor limite em mim. Eu tenho dificuldade em impor limite no outro e por isso que eu acabo com esse esgotamento. E é um esgotamento físico, um esgotamento mental. E da onde que vem tudo isso? Então, hoje, nós vamos falar sobre essa sua dificuldade em dizer não e da onde que vem para vocês terem consciência. Porque a mudança, gente, ela só é possível a partir do momento que eu entendo o porquê, da onde que vem isso. Vocês não nasceram com isso. Isso tudo tem a ver com a programação mental de vocês. Então a gente vai falar sobre a consciência, vocês vão entender de onde que vem tudo isso. E depois, consequentemente, a libertação ela é garantida. Lembrando-se que isso é uma jornada, ok? Então hoje vocês vão ter a consciência, vão começar a experimentar isso. Lembrando que a gente está no meio da jornada ainda. Nem estamos no meio ainda, a gente está no começo. Por quê? A semana que vem nós vamos ter a continuação. Na semana que vem, nós vamos para um outro nível de uma outra camada, que é onde nós vamos falar sobre crenças. Então, voltando aqui para a nossa aula, o que eu interpretei do que eu vivenciei com a minha mãe, com meu pai, naquela dinâmica da minha família de origem ou com as pessoas que me criaram, as crenças, gente, é aquilo que a gente acredita, tá? E as crenças, elas são possíveis ser mudadas. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas entendam o seguinte, eu interpretei algo, já dando um spoiler aqui para vocês, eu interpretei algo, consequentemente, a partir dessa minha interpretação, ela me leva para uma dificuldade em dizer não, porque eu interpretei que eu preciso agradar as pessoas. Porque se eu não agradar as pessoas, eu tenho uma consequência. E isso tudo está na minha mente. E se eu não estou... se eu estou com essa dificuldade de falar, não, hoje eu não consigo. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou cheia de coisa, mas eu não consigo falar para o meu chefe, por exemplo, poxa, não vai dar. Ou eu estou com dor, a pessoa pede uma coisa e eu não consigo falar não. Porque eu sei, lá no fundo da minha programação, eu entendo que vai ter uma consequência e por isso a gente fica esgotado. Vamos começar. Eu quero que vocês comecem fazendo um exercício da onde que veio tudo isso. Entendam que quando vocês nasceram, a nossa programação tem a parte da nossa personalidade, a gente não vai desconsiderar isso, ok? Só que eu vou partir de um princípio que dentro da nossa programação, ali quando a gente é pequenininho, nós nascemos como se fosse um papel em branco, sem programações. É igual, por exemplo, quando a gente compra um computador. Quando a gente compra um computador cru, ali vamos dizer assim, esse computador ele não tem os programas dele. É a mesma coisa você. Então, quando você nasce, por exemplo, ou quando você está desde a barriga da sua mãe, vocês vão recebendo as programações, os aplicativos. Sabe que a gente usa igual no celular? Imagina que vocês receberam isso. À medida com que vocês forem tendo contato com os pais de vocês, por exemplo. E com isso, esses programinhas que foram instalando na mente de vocês, foi fazendo com que vocês foram tendo interpretações. Né? Se eu vou tendo interpretações, é a partir do que eu estou vendo. Então, se eu estou lá na minha casa, se eu estou lá com o meu pai e com a minha mãe, né? A gente vai vendo o que eles estão vivenciando e como eles estão comportando. E eu estou aprendendo tudo ali.
E a minha cabeça, né, ela vai processando todas aquelas informações. Pensando nisso, a gente vai recebendo os primeiros aprendizados dos nossos pais. A gente entende que os nossos pais, eles ensinam a gente para viver em uma sociedade. Só que através desses ensinamentos, a gente vai entendendo, por exemplo, como que a gente precisa se comportar. E aí que pega. Eu fiz um stories para vocês essa semana, acho que foi antes de ontem, foi ontem, sobre a lista de motivos que fazem com que eu tenha dificuldade em dizer não para vocês. E eu vou trazer algumas das motivações, até o final da aula, quais são as motivações que me dificultam em dizer não. E eu vou revelando isso para vocês, tá? Então fiquem aqui até o final. E o nosso exercício que eu prometi para vocês de hipnose, ele vai acontecer daqui a pouquinho. Só que para o exercício funcionar, para a técnica funcionar, eu preciso ter consciência do que acontece comigo. Se não, porque quando a gente não sabe o que nos acontece, isso nos enfraquece. Então vamos aprender um pouco de teoria, tá? Então vamos continuar o nosso raciocínio. Então quando nós somos pequenos, os nossos pais são eles que vão ensinando pra gente o que a gente deve e o que não deve fazer. A primeira coisa que acontece, muito comum, é o pai falar assim: vai lá, fulano, dá bom dia, vai lá dar boa tarde, vai lá dar boa noite, vai dar um abraço. Ou simplesmente, você ganha um brinquedo e aí vocês estão lá com o seu brinquedo e aí a outra criança quer o seu brinquedo. Um amiguinho ou até mesmo o seu irmão. Gente, mas é o brinquedo que você acabou de ganhar. Você não quer emprestar, né? Quem que comprou um carro novo e já quer emprestar o carro novo? Quem que comprou uma coisa que gosta muito e quer emprestar? Gente, ninguém! Poxa, é o meu negócio, eu demorei tanto para conquistar. Mas normalmente, me falem aí se já aconteceu isso com vocês. Do seu pai ou da sua mãe ou da pessoa que cuidou de você obrigar você dar o seu brinquedo para outra pessoa. Sabe, emprestar ali? Não, deixa ver um pouco, deixa brincar, vai brincar com outras coisas. Já aconteceu isso com vocês? Comentem aqui comigo se já aconteceu isso com vocês, dos pais de vocês, por não ter consciência. E normalmente a gente faz isso. Se a gente não tem consciência, a gente faz isso com os nossos filhos. De falar assim: vai lá, menino, deixa o menino brincar com seu brinquedo. E a gente tem um certo apego, né? Vai lá, para. Ou simplesmente, você chega lá na casa do amiguinho, e aí você tá lá, você leva o filho, seu filho, poxa, tá triste. Sabe que ele não teve aquele dia? Porque a criança, gente, ela também tem esse direito, né? E aí ele chegou lá, e aí chegou o amiguinho. Gente, vai lá, menino, vai brincar com ele, você não tá vendo que ele tá aí sozinho? Vai fazer companhia pra ele. É daí que já parte a primeira questão. A gente já recebe esse primeiro ensinamento dos nossos pais a passar por cima da minha vontade, a passar por cima dos meus, da forma como eu tô me sentindo mesmo, para agradar o amigo que chegou. Ou simplesmente dar o meu brinquedo que eu queria, esperei tanto para ele brincar, eu não tenho direito de falar: não, agora eu posso ficar com o meu brinquedo. Sabe a questão de direitos? Isso é muito comum. E é assim que a gente já incorpora o primeiro aprendizado. Aqui, ó, a Poliana. É o que faz nesse caso com a criança que chora e quer ver o brinquedo. Eu faço isso com meus filhos. Eu acho que é tudo uma questão, a gente precisa entender todo um contexto. Ninguém tá falando, né, pra gente, por exemplo, imagina que seu filho acabou de ganhar um brinquedo. Gente, é dele. Ele esperou tanto por isso. A outra criança quer, tudo bem. Então vocês vão tentar conversar com o filho, por exemplo, para entender se o filho quer emprestar. Se ele não quer, a outra criança vai ter que chorar. Ou tentar ter um jogo de cintura de uma forma com que você não passe por cima da vontade daquela criança que não quer emprestar. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas intenções. Aí vai uma sessão de terapia para vocês. Vamos supor que a Poliana, o filho dela, ganhou um brinquedo e aí chega a outra criança e quer muito o brinquedo.
E aí ela tá lá tentando conduzir, lógico que a gente vai tentar, tá tudo bem. Só que de jeito nenhum a criança quer. Lógico que alguém vai chorar na história. A outra criança, ela vai ter que lidar com a frustração. Só que tem uma coisa que a gente tem que se preocupar, que aí vai a primeira palavra-chave para vocês da noite, no sentido de julgamento. Quando a gente se preocupa muito em agradar o outro, de uma certa forma a gente está buscando algo. Nós estamos buscando ser o quê? Ser perfeita. A gente está se preocupando com o julgamento. A gente, provavelmente, eu quero que vocês façam esse exercício. Será que você realmente está preocupada com o seu filho, nesse sentido de tipo, poxa, é outra criança, tá? Ou você simplesmente está preocupada de o que as pessoas vão falar sobre o seu filho? A gente tem que tentar entender qual que é o pensamento por trás. Existe muito a palavra, para quem tem dificuldade, né? Para quem busca agradar muito o outro, passando por cima de si mesma, a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar a nosso respeito. A gente precisa pensar sobre qual é a intenção nesse meu comportamento. Eu estou preocupada com o que o outro vai dizer, talvez, sobre o meu filho? Estou preocupada sobre o que o outro vai pensar a meu respeito? O nosso comportamento com os nossos filhos, eles dizem muito sobre o nosso respeito. A gente precisa pensar sobre o raciocínio no seguinte, que você, provavelmente, lá na sua infância, você interpretou tudo isso. Provavelmente você passou por essa situação. Você passando por essa situação, qual foi a interpretação que você teve? É exatamente isso. A questão de impor, que é o que pega. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. Mas antes de tudo, a gente precisa saber qual é a nossa intenção naquilo. Será que tem a ver com uma questão minha? O que eu quero que vocês desconstroem em relação à questão do pensamento, gente, é, na verdade, sobre vocês. Eu quero que vocês pensem se aquela atitude, aquele comportamento que você está tendo por não ter dito não para o outro, se talvez não tenha a ver com uma sensação de que vocês estão buscando mostrar-se que você é legal, que você é bacana, que você é útil, que você é aquela pessoa que você pode contar. Mas por que isso? Tudo bem a gente ser assim. Mas a gente precisa tomar cuidado porque vai ter vezes que não vai acontecer. Vai ter vezes que não vai dar para contar com você. Vai ter vezes que você não tá bem para atender ou para poder conversar ali. E aí? Você vai ter que se posicionar. E quando não é justo com você? E quando não tá sendo justo, por exemplo, com seu filho? Outro exercício. Quantas vezes, quando você era pequena ou pequeno, não foi justo com você? A pessoa que tem a dificuldade em dizer não, ela recebe essa herança desse pai, essa primeira preocupação de agradar o outro e o outro. O que a gente está falando aqui é sobre o equilíbrio. É a gente orientar, tem que dividir, é exatamente isso. Mas a ideia é, na verdade, vocês terem a consciência. Lembra do motivo da nossa aula de hoje? Aprender a dizer não com consciência. Então, quando você vai orientar o seu filho, ou quando você vai orientar a si mesma sobre algo que você vai fazer para não passar por cima da sua própria vontade, o exercício aqui é você refletir. É justo? É isso realmente que eu quero? Por que que eu estou tendo esse comportamento? Quando a gente fala de dizer não, a gente está falando de uma palavra. A gente está falando sobre a preocupação, sobre o medo,
quando a gente fala se posicionar, abrir a boca para dizer o não, existe uma consequência aí. E vocês vão descobrir qual é a consequência que vocês estão evitando ter através da técnica que eu vou aplicar em vocês. Quando eu vou para falar não para uma pessoa, para uma situação, eu não sai. Existe uma motivação aí. Existe lá no fundo um medo de uma consequência. Ok? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Comentem aqui comigo, por favor. A Tereza, minha mãe me obrigava a dividir meus chocolates com as minhas sobrinhas. Elas lembram até hoje. Nós temos 7 anos de diferença e era uma imposição. Tá fazendo sentido? A gente não combinou a nossa palavra-chave, né? Vamos combinar a palavra-chave toda vez que fizer sentido para vocês. Cada vez que valeu a pena vocês estarem aqui. Ou cada vez que... Caramba, é isso. Eu quero que vocês digitem para mim a palavra autocuidado. Vamos combinar? Para eu saber que eu tô no caminho certo. Para eu saber que realmente eu tô fazendo a diferença na vida de vocês. Combinado? A Rosana perguntou, e quando a pessoa não sabe ouvir o não? Aí a gente entra numa outra questão. Quem que gosta de ouvir o não, né, gente? Ninguém. Aí ela vai entrar num outro ponto de vista, num sentido de... Será que essa pessoa, se a gente for falar, por exemplo, de adulto, será que ela experimentou o não, por exemplo? Que aí a gente entra naquele raciocínio lá da criança, de tipo, agora é a vez dela, é o direito dela. É o brinquedo dela, você vai brincar com outra coisa. Sabe o falar não pro outro e o outro lidar com aquela frustração? Quando a gente ouve o não enquanto criança, a gente consegue se reelaborar mais fácil. Aquilo passa mais fácil. Quando a gente chega na vida adulta, se a gente não desenvolveu essa habilidade enquanto criança, aí pega. Tá bom? Então, seguinte, agora que fez sentido para vocês, agora que vocês entenderam sobre o que a gente está falando, sobre a consciência da onde que vem, né? A primeira coisa é sobre essa necessidade. Acho que o raciocínio que a gente tem que manter aqui não é nem o raciocínio sobre dizer não. Porque se você for perguntar para algumas pessoas, eu falo não. Só que, gente, sempre, para aquelas pessoas que têm a dificuldade, que têm a motivação que a gente vai chegar lá, tem uma pessoa ou uma situação específica que essa pessoa não consegue dizer não. Vocês vão ter depois entender sobre isso. Então, eu acho que eu vou mudar o termo aqui com vocês e a gente vai falar sobre pessoas que se preocupam em agradar. Sabe aquela coisa, não sabe o que fazer? Pisa em ovos. Preciso agradar o outro. Não, espera aí, né? Vamos pensar nesse raciocínio, tá bom? Seguinte, quem aí está animada para fazer a nossa técnica para a gente continuar? Vamos descobrir aí como que tá o nível de vocês, se vocês sabem dizer não, se não sabe, como que é? Estão preparadas? Podemos começar fazendo o nosso exercício? Falem aí para mim. Vamos fazer a nossa técnica. Ok, estão preparadas? Vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo, gente? Acho que não, né? Que tá bem baixinho. Vamos lá. Eu esqueci de pegar minha água. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguinte. Se vocês puderem, eu quero que vocês se coloquem aí numa posição confortável, ok? E eu quero que vocês lembrem do raciocínio que nós fizemos lá na primeira aula. A gente vai precisar da concentração de vocês, a gente vai precisar do foco. Aí eu não vou ensinar de novo o exercício do elefante, tá? E nem do limão. Então, se vocês perderam esse exercício, vocês voltem lá na aula 1. Vocês que estão aqui, a gente já tá no nível, a gente vai avançando. Por isso que eu falei, né? Quem não assistiu a aula 1, assiste, porque é uma sequência.
para a gente poder fazer o exercício de hoje. Então, a gente precisa de foco, concentração e imaginação. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou tentar aumentar o som aqui um pouquinho para vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Vão fechando os olhos. Respirando. Puxando o ar pelo nariz. E soltem pela boca devagar. Mais uma vez. Puxem o ar pelo nariz. Isso. E soltem pela boca devagar. Relaxa os ombros, os braços. Se concentre. Prestem atenção na sua respiração. E percebam o ar entrando, o ar saindo. Só percebam. Tentem ouvir o batimento cardíaco. Para que isso aconteça, a gente tem que se desligar ainda mais do nosso mundo exterior, para a gente se conectar com o nosso mundo interior. Isso. Muito bem. Eu quero que agora, ainda de olhos fechados, vocês se imaginem em um local seguro. Respirem fundo profundamente 3 vezes. Esse lugar seguro é um lugar em que nada pode acontecer. Esse lugar, eu quero que vocês olhem para o lado, virem o pescoço, olhem para o lado, olhem para o outro, observem os detalhes. Percebam já como vocês se sentem. Olha que delícia. A paz começa a acalmar o seu coração. Isso. Muito bem. Eu quero que aí vocês sentem um local confortável. Se posicionem. Isso. Eu quero que vocês, neste momento, vocês pensem em uma situação recente, em que vocês disseram sim para alguém, mas que vocês sentiram um incômodo. Que veio aquela sensação, caramba, não era isso que eu queria. Busquem essa situação. Uma que tiver aí fresquinha na memória de vocês. Observem. Como se vocês pudessem ver o seu comportamento. Prestem atenção nas reações físicas do seu corpo. Percebam. Essa situação em que vocês estão imaginando dessa vez, eu quero que vocês, antes de responder a pessoa, imaginem que a pessoa ela vai te pedir uma coisa ou ela vai te falar alguma coisa. E antes de responder, eu quero que vocês reflitam internamente e se perguntem: eu realmente quero isso? Eu estou dizendo sim por mim, porque realmente eu quero? Ou é para evitar um desconforto? Ou para evitar desagradar essa pessoa?
Observem as respostas que vêm na sua mente. Agora que vocês refletiram sobre, eu quero que vocês tenham a resposta aí com vocês. Se vocês querem responder sim para essa pessoa, porque você agora refletiu, você não foi por impulso. Lembra que o nosso objetivo hoje é aprender a dizer não com consciência? Agora que você sabe a resposta, se é realmente isso que você quer ou não, mas pensando em você, e não porque você quer agradar essa pessoa. Você vai deixar esse filmezinho rolando na sua mente, como se fosse um videozinho, e você vai dar a resposta para essa pessoa. A resposta que você verdadeiramente gostaria de dar. Se por um acaso você quiser dizer não, você pode falar isso gentilmente, respeitando os seus próprios limites. E observem como vocês se sentem. Percebam as sensações. Percebam o corpo de vocês. A gente vai um pouquinho além. Quando vocês se observaram, quando você viu ali dizendo não, sabe? Para você mesmo e falando sim para aquela pessoa porque você queria agradar ela de qualquer jeito, qual que é o seu medo? O que a sua mente antecipou que poderia acontecer com você? Quais eram as sensações? Essa pessoa poderia te abandonar se você não fosse boazinha? Essa pessoa poderia ficar chateada com você? Essa pessoa poderia te rejeitar, falar que você é chata e não ser mais sua amiga? Ou o seu esposo, se você dissesse não, ele poderia ir embora? Você ia correr o risco de perder ele de novo? Ou mais uma vez? Por que você estava com medo? Tragam essas respostas. Organizem isso. Acessem isso. Quando vocês estiverem preparadas, eu quero que vocês tragam consigo mesmas essas respostas honestas. E esse mesmo exercício que vocês estão fazendo agora, antes de dar uma resposta, vocês podem fazer essa verificação, para que vocês saiam do modo automático. Ok? Essa prática ela vai ajudar vocês a se colocarem em primeiro lugar. Aos poucos vão respirando, mexendo os braços, as pernas. Quanto mais você respira, mais você vai voltando tranquilamente com as respostas ou com as possíveis respostas. Vão voltando devagar, tranquilamente, sem tontura, sem enjoo, sem sono. Ainda mais conectada com vocês mesmas. Vamos voltando. Quem for voltando vai falando aqui comigo. Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim qual é o real motivo. O que caiu a ficha pra vocês aí? Qual foi a ficha? Pra você que tem essa dificuldade, qual é o seu maior medo? Vamos voltando. Voltem aqui comigo pra gente continuar. Medo de decepcionar. Quem mais?
Tá tudo bem aí com vocês? Medo de desagradar. O que mais? Medo de ficar só. A Edna foi mais além. Medo de ser má. Vamos anotando aqui. Decepcionar. Desagradar. Ser má. Medo de desagradar e de não ser suficiente. Quem mais? Conseguiu ter uma conclusão? Se arrepender? Cláudia, pensa o seguinte comigo. Se arrepender do quê? Por que você se arrependeria? Porque você ia ter uma consequência. Qual é a consequência que você acha que ia acontecer? Por exemplo, ser abandonada e aí você ia se arrepender de ter dito não? Busca a consequência. Por que você se arrependeria? Se acontecesse o quê? De saber que posso e não fazer pelo outro. Acho que um dia posso precisar também dos outros. Medo de chatear. Desconforto. Medo de precisar e não ter. Precisar e não ter. Quem mais? Ok. Mais alguém? Esse daqui já é o suficiente. Gente, ficar só. Vamos aqui no raciocínio comigo, ó. Medo de abalar a amizade. Gerar desconforto. Causar dor e tristeza. Mais algum? Vamos voltando aqui. Olhem isso. Não ser chata. Não ser chata. Antissocial. Gente, olhem isso. Agora eu vou... Isso é uma sessão de terapia. Vamos lá. Seguinte. Só uma pessoa chegou no raciocínio que é a dor profunda, né? Peraí, deixa eu diminuir aqui. Seguinte, ó, eu anotei aqui todas as explicações. Vai ficar um pouco espelhado para vocês, mas depois eu vou colocar no YouTube. Aí vocês vão conseguir ver no efeito realmente que vocês precisam ver, tá? Imaginem o seguinte, ó. Aqui vocês trouxeram todas as sensações, então de decepcionar, medo, todas essas são. Medo, né? Medo de decepcionar, desagradar, de ser má, de não ser suficiente, de se arrepender, porque aqui tem uma consequência. Medo de chatear, de sentir desconforto, de precisar e não ter. Isso daqui é uma sensação, gente, eu preciso e não tenho. É uma sensação de talvez experimentar um desamparo. Ficar só. Experimentar a solidão, o vazio. Se eu vou abalar uma amizade, o que vai acontecer com essa amizade? Provavelmente eu não vou ter amiga. O que vai acontecer? Eu vou me sentir só. Se eu causar dor e tristeza, se eu for chata e antissocial, tudo isso vai me levar para quê? Para solidão. Eu não vou ter alguém. Se eu, por exemplo, chatear essa pessoa, se eu gerar desconforto nessa pessoa, solidão. Se eu ser má,
Se eu decepcionar, se eu desagradar, tudo isso vai me trazer a consequência, que é a solidão. E aí, com isso, vai ter o que a Cláudia trouxe, que eu vou me arrepender de ter me posicionado, de eu ter sido, né, justa comigo naquele momento, porque naquele momento eu não estava legal para fazer aquilo, e conscientemente eu vou ter a consequência, que é experimentar a solidão. A solidão, aí a Norma trouxe a exclusão. E aí gera aquela coisa, aquele medo da gente experimentar o vazio. Essa dor, quando vocês dizem, né, o fato de vocês estarem sobrecarregadas, que aí vai entrar na aula que nós fizemos aqui, ó. Por que eu entro num nível de esgotamento? Por que eu, né, acabo fazendo tudo, sim, querendo agradar, por conta disso aqui. Por conta disso, de acabar sozinha. Por eu me sentir talvez com medo de ser excluída de novo, de experimentar o vazio. Lembra? Peraí. Deixa eu pôr pra cá. Lembrem do bonequinho que eu fiz aqui? O vazio que vem aqui da minha família de origem, que eu vivenciei aqui com meus pais, que a minha busca é preencher esse tal desse buraquinho, desse vazio. Então, o que eu tô fazendo aqui? Se eu for uma pessoa chata, se eu for maldosa, se eu desagradar, se eu me posicionar, eu vou decepcionar essa pessoa. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou preencher o meu vazio, o meu tanquezinho de amor. Automaticamente, eu vou me sentir triste. Automaticamente, eu vou vivenciar uma solidão. A solidão que eu tenho na minha memória de que eu já experimentava dentro da minha casa. Terapia para vocês agora. A vida de vocês é uma busca constante para evitar não se sentir de novo, solitária. A solidão, a exclusão. Isso daqui, esse nível de exclusão e de solidão é a maior dor que vocês podem sentir, que vocês já sentiram. Então, a gente tem essa memória registrada na nossa mente. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou evitar a qualquer custo sentir isso aqui. Então, como que eu evito a qualquer custo a sentir isso daqui? Falando sim, sendo boazinha. É a síndrome da boazinha. Só que desculpa, você é boazinha pro outro, mas pra você, pelo amor de Deus. Lembra lá do nível de esgotamento mental? Que a gente falou que você tá aqui, ó, e tem um monte de bagagem em cima da sua cabeça? E hoje você tá aí com síndrome do pânico, você tá em alerta, você tá com dor em tudo quanto é lugar, carregando um peso do outro que não é seu, evitando com que o outro não sinta frustração. Só que você tá se frustrando, você tá triste, você tá decepcionada com você está incoerente com você mesma. Você acha que você tá preenchendo o seu vazio, mas pelo contrário. Porque se você realmente estivesse na missão e fazendo a coisa certa, a coisa que devia ter sido feita, você não estava se sentindo do jeito que você está sentindo aí agora. Se tivesse tudo bem, se esse fosse o caminho que você tinha que seguir, você não ia estar sentindo o que você está sentindo aí agora. Você não ia estar aqui 8h48 da noite me ouvindo. Você ia estar resolvendo, você ia estar vivendo a sua vida, você não ia estar aqui. Então tem alguma coisa de errada. Será que é esse realmente o caminho? Será que essa é a fórmula que você precisa? Você tem 20 anos, você tem 40 anos, você tem 38 anos, a idade que você tem aí resolveu a sua vida, você seguir nesse padrão? Se tivesse resolvido, você não estava aqui comigo. Então, a gente precisa exatamente a palavra, é o equilíbrio. Por isso que o tema da nossa aula é dizer não com consciência. Para de abraçar o mundo. Para de buscar e querer e fazer e querer salvar o mundo. Saia da sua cadeira de salvadora da pátria.
Você vai salvar quem se você não está salvando nem você mesma? Equilíbrio. Dizer não com consciência. Liberte-se da necessidade de querer ficar agradando tudo e a todo mundo. Pra quê? Pra se sentir útil? Pra se sentir importante? Outro nível de terapia. Isso daí provavelmente você aprendeu lá na sua infância. Quando a gente está dentro da nossa casa, dentro da nossa dinâmica familiar, isso é uma das respostas que eu vou trazer para vocês. Provavelmente a gente não se sentiu vista ali. Por toda aquela loucura que os nossos pais vivenciaram mesmo. E tá tudo bem. Né? Com vários filhos, ou os pais precisavam trabalhar porque a gente precisa comer, né? E aí, o que acontece? A gente entendeu, ou tem um filho lá que estava doente, precisava de mais atenção. A gente resolveu, a gente percebeu que a gente ia ganhar atenção, ia ganhar carinho, que a gente ia ser notada e a gente ia ser vista a partir do momento que eu ia ser útil. Aí, você pegou o mundo. Olha, mãe, tirei nota 10, viu? Autocobrança. A perfeição. Olha, mãe, eu limpei a casa todinha pra você. Não, mãe, deixa que eu cuido dele. Não, deixa que eu resolvo aqui pra você. Isso vem da sua programação, do que você vivenciou lá na sua infância. Lembra que a gente falou de crença? Lembra que a gente falou de interpretação? Não vem de agora, não. A nossa necessidade enquanto criança, quando a gente é pequena, a gente não precisa se preocupar com pagar boleto, né? Ainda bem. Só que a gente tem uma preocupação maior. Agradar os nossos pais. Essa é a nossa única preocupação de criança. Se a gente tem pais muito críticos, se a gente tem pais que não têm aquele hábito de reconhecer, sabe, de elogiar, poxa, legal, tá tudo bem. Se a gente tem pais que são mais calados, mais introspectivos, fica uma página em branco. A gente fica com dúvida, será que eu fiz coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Não, peraí, acho que agora vai. Agora vem um elogio. Agora vem um reconhecimento, peraí. Gente, a gente fica escravo de nós mesmos em busca do que mesmo? Se eu tenho a sensação de que eu não agradei o meu pai e a minha mãe, se eu não fui perfeito para eles, se eu não tive a missão concluída com sucesso, quem sou eu na fila do pão hoje adulto, né? Aí a gente fica tentando se mostrar. Hello! Olha, sabe a validação? Eu fiz isso aqui, tá lindo. Poxa, me elogia. Se veste. Busca que o outro valida você. Você mesmo não olha lá no espelho e fala, caramba, eu tô demais. Eu sempre falo sobre isso no sentido de a gente se reconhecer. Você não faz isso, porque você tá presa ainda no seu papel infantil de criança de buscar com que o outro te valide. Por que eu busco agradar o outro o tempo todo? Porque uma hora vai. Uma hora vem o bendito do elogio. Uma hora vai. E aí? E com isso, nós ficamos escravos de nós mesmos. Quando a gente é pequeno, a gente tem os nossos pais como os nossos heróis. E é uma necessidade mesmo, tá? Imagina, você é criança, você tem lá uma percepção de que seu pai não presta, sua mãe é não sei o quê, a gente não tem isso. A gente constrói uma idealização de uma mãe e um pai perfeito que a gente imagina que tem. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai lidando com a realidade. A gente não gosta muito, ou tem algumas pessoas que até hoje não conseguem lidar ou não enxergam. Tá tudo bem, essa não é a questão. Mas tem um detalhezinho que a gente precisa igualar, que vai ser o nível de libertação de vocês. Que é o seguinte, imagina que você tem um contexto onde você idealiza que o seu pai e a sua mãe são perfeitos, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu tentar posicionar aqui, a gente tem aqui, né, na nossa família de origem, por exemplo, uma mãe que eu imagino que é perfeita, ok? E eu me sinto desse tamanhozinho aqui, pequenininha na frente dela, e eu tô olhando tudo que essa mãe tá fazendo. Tá? Peraí. Não vai dar pra posicionar. Depois vocês assistem lá no YouTube, tá? E aí, o que acontece? A minha ideia, dentro de uma trajetória, é eu ir crescendo e ir me igualando a essa mãe. Isso aqui tem a ver com autoestima, tá?
A gente vai crescendo e a gente vai abastecendo o nosso tanquezinho. Sabe o nível de confiança básica? Que a gente se sente segura, a gente sente que a gente agradou, a gente sente que a gente está fazendo o melhor. O pai está lá reconhecendo. Sabe aquela coisa bonita? Quando criança, nós temos 5 necessidades básicas. Isso está no nosso livro, está no livro do Acolhendo a Criança Interior. Acho que é Stephanie Stell. Esqueci o nome dela agora. Mas é nesse livro. E ela fala exatamente dessa necessidade básica que a gente tem. Lá tem um autor que pesquisou e tem as 5 necessidades. Provavelmente a maioria de vocês aqui teve uma ou não. Porque os nossos pais não são psicólogos, não tem como eles saberem, né? Eu como. A gente falha, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Quando a gente cresce vendo nosso pai, a ideia, nossa mãe perfeita ali, a gente vai meio que se igualando. Mas a gente tem uma necessidade contrária, que provavelmente aconteceu com vocês. A ideia da gente ir crescendo e se tornando adulto, se a gente tem um caminho que a mãe não reconhece, que é aquele pai que é muito crítico, que você faz uma coisa e não, nunca tá bom, você tem a interpretação que você nunca vai, caramba, não acerto uma. Ao invés de você ir de grande para pequena, você vai diminuindo cada vez mais. E aí, você sente lá o cocôzinho do cavalo. Não boa o suficiente? Inferior? Sabe? Essa sensação aqui te dá um prejuízo tremendo nas suas relações. Se você não conseguiu chegar no nível de expectativa da sua mãe e do seu pai, de se igualar e de entender que esse pai e essa mãe, se você ainda tem essa visão de que eles são perfeitos hoje, que você precisa se igualar e tentar continuar agradando eles, principalmente, o que vai acontecer? Se você não agradou nem sua mãe nem seu pai, como que você vai agradar os outros? A gente coloca eles ou a pessoa que a gente tem muita dificuldade em dizer não. Lembra que eu falei pra vocês? Tem uma pessoa ou outra que a gente tem a dificuldade em dizer não. E por que a gente tem essa dificuldade? Ou porque se a gente enxerga essa pessoa muito nível máximo, perfeição, normalmente isso vem muito dos nossos pais. Tem uma outra motivação, que é a pessoa que a gente se sente em dívida. Imagina, a gente tá com um vazio desse do caramba e a gente encontra uma pessoa, a pessoa vai lá e faz tudo pela gente. Como que a gente vai falar não pra essa pessoa? Se eu falar não, se eu for chata, se eu for má, se eu vou causar desconforto nela, essa pessoa vai me largar, né? Aí eu vou me sentir sozinha de novo, Deus me livre. Ou simplesmente você não se sentiu boa o suficiente, não se sentiu amada, não sentiu que você poderia ser você verdadeiramente quem você é. E aí você se sentiu inadequada. Então você sente um peso na vida das pessoas, você sente um verdadeiro peso. E aí o que você faz? Você tenta ser agradável, você não pode ser má de jeito nenhum. Você não pode causar dor nessa pessoa, tristeza, porque senão, Deus me livre, o que vai acontecer com você? A partir do momento que a gente entende que os nossos pais, eles também têm os defeitos deles, as outras pessoas também têm, a gente ajusta aquela coisa de alinhamento de expectativa. Porque se a gente para de cobrar o outro, para o outro ser perfeito, a gente entende que a gente não pode, a gente não precisa ser perfeita. E eu tô aqui para falar para você hoje que você não precisa ser perfeita. Isso pesa demais. Sabe aquela pedra que você tá sentindo, que você chegou aqui na aula passada? 70% do peso que você tá carregando é porque você quer ser perfeita. Você quer agradar todo mundo, você quer ser política. Aí você vai criando máscaras. Com esse fulano aqui, né, eu vou ter que ser desse jeito. Porque eu tenho que ser boazinha, né? E você nunca mostra verdadeiramente quem você é. Isso pesa, tem dia que você não quer conseguir. Você não consegue carregar essa máscara. Eu estou aqui para te avisar que você pode se libertar dessa capa de super perfeita, de maravilhosa e mulher super maravilha, mais uma vez. Você pode arrancar isso de você. Isso pesa demais. Joga isso fora. Ninguém é perfeito. Os seus pais não são, a sua amiga não é. Para de projetar nas suas relações, no seu marido, no seu filho, na sua esposa,
na sua mãe, na sua amiga. A busca dessa perfeição, achando que essa pessoa agora, de uma hora para outra, ela vai abastecer aquele vazio que tá ali gigante. Tira essa responsabilidade dessa pessoa. Nem você tá fazendo isso por você mesmo. Isso é pesado demais. Para quem carrega e para quem busca. A conta não vai fechar. Vai dar problema. Tá fazendo sentido aí, gente? Maria Helena colocou que estou adorando. A Tereza, autocuidado. A Poliana, ninguém é perfeito. Mônica, autocuidado. A Edna colocou, tive uma infância reprimida, não pude fazer nada, sempre presa. E imagino o tamanho do prejuízo, hein, Edna? Isso daí, quando a gente fala dessa infância reprimida, é como se a gente não pudesse desabrochar. Imagina uma flor. Você é uma flor, uma rosa. Você se fechou no seu botãozinho e nunca desabrochou. E normalmente quem vem muito disso, dessa dinâmica familiar, é muito doido isso que eu vou falar, mas essa pessoa, quando ela tem a experiência e a oportunidade dela desabrochar, ela não consegue, porque isso é muito assustador. O que ela faz? Ela vai para outros tipos de ambiente ou para outras situações onde ela fica sempre reclusa. Porque tá ruim, mas tá bom. Fez sentido, Edna? Maravilhoso. Estava precisando dessas palavras hoje. Perfeito. Gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Isso tudo é possível reprogramar. Olha que delícia. Porque não adianta nada, né, Juliana? Você vir, você traz a notícia, né? Você traz a consciência, mas o que a gente faz com tudo isso? É possível reprogramar e a gente está seguindo o caminho da reprogramação. Para a gente mudar, a gente precisa ter consciência. Então, o que a gente está fazendo aqui durante todos esses encontros é a gente ter consciência de onde que vem, por que isso, da onde que é isso, ok? Uma coisa que vai ajudar muito vocês durante essa semana é fazer o nosso caderno, que está lindo. Ele está disponível lá no grupo VIP. É o caderno Dizer Não com Consciência. Vocês vão ter um exercício essa semana. Então, aqui, qual que é o objetivo? É o desafio do não. Vocês vão tentar dizer não com consciência, com equilíbrio. Esse exercício que nós fizemos aqui, onde vocês vão raciocinar, por exemplo, é realmente isso que eu quero dizer ou não? E por quê? Agora que vocês têm consciência do medo exato, do porquê que vocês estão falando sim para todo mundo, vai ser muito mais fácil para vocês se posicionarem e se aterrarem, ter consciência. Então, durante a semana, vocês devem identificar momentos em que você disse sim, quando na verdade você queria dizer não. Sabe aquela coisa? Vocês podem registrar no final do dia. Vai registrando no celular, para situações de caramba, ai meu Deus, aconteceu de novo. Vão registrando e vão compartilhando lá no grupo, porque à medida com que vocês forem trazendo, Ju, falhei de novo, caramba, aconteceu. Eu vou dando lá algumas sugestões para vocês e tentando de uma certa forma ajudar vocês, tá? E aí depois que vocês fizerem isso e tiverem consciência, vocês vão tentar, na próxima vez, tentar dizer não, mas de uma maneira gentil, para aquela mesma situação, porque as coisas elas vão sempre se repetindo. A gente tem um dedinho podre, né? Que a gente atrai situações. Então, não vai ser difícil vocês fazerem esse exercício, tá? Outra coisa, aqui também tem um espaço, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre sugiro para vocês, que é vocês praticarem a escrita terapêutica. A escrita terapêutica, gente, ela é libertadora. Parece uma coisa tão besta, mas, gente, se vocês soubessem o poder que tem uma escrita terapêutica, lógico que de preferência anotem, escrevem à mão, porque a gente ativa o nosso inconsciente. Quando vocês fazem isso, vocês vão conseguir aí ter consciência de vocês, do que está acontecendo, qual é a sensação, o que aconteceu que você não conseguiu dizer não. A escrita terapêutica, vocês podem registrar ela durante o dia. Assim que vocês acordarem, praticar um exercício de gratidão.
à tarde, viu que está completamente carregada e não sabe o que está acontecendo, escreve, porque vocês têm a consciência, porque vem. À noite, sobre vocês também se reconhecerem, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, tudo é motivo de transformação. Para a gente reprogramar a nossa mente. Na semana que vem, a gente vai falar sobre como isso é possível. A gente vai falar sobre crenças, né? Crenças, num sentido, não tem nada a ver com religiosidade, tá? Não é porque eu acredito ou deixo de acreditar da parte espiritual, não tem nada a ver com isso. Crenças num sentido de o que eu vi, da onde que eu tirei que se eu falar mal, ou se eu, por exemplo, falar não, eu vou abalar a amizade. Da onde que eu tirei, por exemplo, aqui, da onde que veio essa interpretação que se eu falasse não, eu ia decepcionar essa pessoa ou que eu ia acabar sozinha. De onde que veio tudo isso? Então a gente vai falar agora como que isso foi parar na sua memória, na sua mente. Por quê? Vocês percebem que a gente está funilando e a gente está chegando no caminho das reprogramações e da cura. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre as crenças limitantes. Tudo isso daqui mandando em vocês até hoje. O fato da gente viver numa escuridão, às vezes a gente acha que a gente está protegido. Às vezes a gente acha que a gente está em segurança. Isso é uma crença limitante. Às vezes a gente tem medo de ir para terapia. Às vezes a gente tem medo de mexer, porque a gente acha que vai ficar pior. Você está tendo as consequências até agora. Se você não dá luz, se você não entendeu o que está te acontecendo, isso vai mandar em você até hoje. Busca ajuda. Busca acolhimento. Larga essa crença de que você é autossuficiente, que você é sua médica, sua psicóloga, sua endocrinologista. Larga isso pra lá. Busca ajuda. Compartilha esse peso com profissionais. Combinado? É isso, gente. Quero pra gente encerrar que vocês mandem aqui pra mim uma palavra pra gente encerrar o dia de hoje. Em breve, eu vou divulgar já a próxima aula. Provavelmente acho que vai ser na quinta-feira, tá? Quarta ou quinta-feira. Se vocês não estão no meu grupo, pelo menos para vocês receberem as notificações, pegarem o caderno, vão para lá. O grupo é um grupo tranquilo, é um grupo que tá fechado. Às vezes eu abro para vocês compartilharem os exercícios. Lá é uma comunidade segura, onde a gente uma acaba que ajudando a outra. É um lugar onde nós estamos reunidas. É lá onde eu mando os comunicados das coisas que eu preciso passar para vocês. Então, uma ajuda a outra, tá? Então, assim, lembra aquela sensação de solidão? Que é o pavor que, no fundo, todo mundo tem? Vai lá pro grupo. Lá você não vai estar mais sozinho, tá bom? É isso. A Edna perguntou pra mim como que faz pra entrar no grupo. No grupo, eu tenho o link lá como chama? Lá na minha bio, tá? Se você clicar lá no link certinho, lá tem o link para você poder entrar no grupo. Ou você pode me mandar um direct que eu também mando para você lá no Instagram mesmo, aqui no Instagram. Me segue, me manda uma mensagem para você entrar no grupo. Tá incrível, é um grupo super tranquilo. Esses grupos eu sei que é chato, também não gosto. Mas eu evito ao máximo ficar mandando mensagem, porque eu sei que incomoda, tá bom? É isso. A Mônica perguntou, esse medo de mexer na caixa de Pandora é horroroso. Você já vive as consequências da Pandora agora. Pensa que pelo menos, se você mexer, você vai organizar. Se você tiver uma profissional, aí você tem que tomar cuidado com o profissional que você vai escolher, tá? Uma profissional que te passe segurança, confiança. Você vai fazendo tudo de modo organizado. Você mexe, abre uma ferida, aí resolve, cura, utiliza uma técnica. É super tranquilo. Só que você tem que fazer isso com uma pessoa que você confia. Se você já passou com um profissional, você não se identificou, vai buscando até você se identificar. Combinado? É isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem atentas, entrem lá no grupo para vocês receberem um comunicado, para vocês receberem os cadernos. A semana que vem, a gente vai ter um outro caderno referente ao exercício da aula da semana que vem, tá? Então, eu espero vocês. Muito, muito obrigada. Vão avisando. Eu vou deixar a aula salva, então peguem lá no aviãozinho, mandem lá para as amigas. Vamos ajudar essas pessoas a se libertarem. Gente,
Final do ano tá chegando. Temos poucos dias. Não dá pra gente iniciar o ano de 2025 com essa dor que você está. Vamos fazer um ano diferente, tá bom? Ainda dá tempo. Um beijo e até mais, gente.